Leitura diária da Bíblia. Dia 240. Antigo Testamento. 2 Crônicas 31 para 2-21, 2 Crônicas 32, 2 Crônicas 33, 1-20. E definiu Ezequias as repartições dos sacerdotes e dos levitas conforme as suas ordens, cada um segundo seu ofício, os sacerdotes e os levitas para o holocausto e pacíficos, para que ministrassem, para que confessassem e louvassem às portas dos acampamentos do Senhor. A contribuição do rei de sua riqueza era holocaustos à manhã e tarde, e holocaustos para os sábados, novas luas, e solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Mandou também ao povo que habitava em Jerusalém, que dessem a porção aos sacerdotes e levitas, para que se esforçassem na lei do Senhor. E quando este edito foi divulgado, os filhos de Israel deram muitas primícias de grão, vinho, azeite, mel, e de todos os frutos da terra. Trouxeram também os dízimos de todas as coisas em abundância. Também os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, deram do mesmo modo os dízimos das vacas e das ovelhas, e trouxeram os dízimos do santificado, das coisas que haviam prometido ao Senhor seu Deus, e puseram-nos por amontoados. No mês terceiro começaram a fundar aqueles amontoados, e no mês sétimo acabaram. E Ezequias e os príncipes vieram a ver os amontoados, e bendisseram ao Senhor, e a seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca dos amontoados. E respondeu-lhe Azarias, sumo sacerdote, da casa de Zadok, e disse: Desde que começaram a trazer a oferta à casa do Senhor, comemos e nos saciamos, e nos sobrou muito, porque o Senhor abençoou seu povo, e restou esta abundância. Então mandou Ezequias que preparassem câmaras na casa do Senhor, e prepararam-nas. E puseram as primícias e dízimos e as coisas consagradas, fielmente, e deram cargo disso a Conânias levita, o principal, e Simei seu irmão foi o segundo. E Jeiel, Azazias, Naate, Assael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate, e Benaia, foram capatazes sob a mão de Conânias e de Simei seu irmão, por mandamento do rei Ezequias e de Azarias, príncipe da casa de Deus. E Coré filho de Iná levita, porteiro ao oriente, tinha cargo dos donativos de Deus, e das ofertas do Senhor que se davam, e de tudo o que se santificava. E à sua mão estava Éden, Benjamim, Jesuá, Semaías, Amarias, e Secânias, nas cidades dos sacerdotes, para dar com fidelidade a seus irmãos suas partes conforme as suas ordens, assim ao maior como ao menor. A mais dos homens anotados por suas linhagens, de 3 anos acima, a todos os que entravam na casa do Senhor, sua porção diária por seu ministério, segundo seus ofícios e classes, também aos que eram contados entre os sacerdotes pelas famílias de seus pais, e aos levitas de idade de 20 anos acima, conforme a seus ofícios e ordens, assim aos de sua geração com todos seus meninos, e suas mulheres, e seus filhos e filhas, a toda a família, porque com fidelidade se consagravam às coisas santas. Do mesmo modo em ordem aos filhos de Arão, sacerdotes, que estavam nos campos de suas cidades, por todas as cidades, os homens nomeados tinham cargo de dar suas porções a todos os homens dos sacerdotes, e a toda a linhagem dos levitas. De esta maneira fez Ezequias em todo Judá, e executou o que era bom, correto, e verdadeiro, diante do Senhor seu Deus. Em tudo quanto começou no serviço da casa de Deus, e na lei e mandamentos, buscou a seu Deus, e o fez de todo o coração, e foi próspero. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe rei dos assírios, entrou em Judá, e assentou campo contra as cidades fortes, e determinou de entrar nelas. Vendo,
Pois, Ezequias a vinda de Senaqueribe, e seu aspecto de combater a Jerusalém, teve seu conselho com seus príncipes e com seus valentes, sobre fechar as fontes das águas que estavam fora da cidade, e eles lhe apoiaram. Juntou-se, pois, muito povo, e fecharam todas as fontes, e o ribeiro que derrama por em meio do território, dizendo: por que devem achar os reis de Assíria muitas águas quando vierem? Encorajou-se assim Ezequias, e edificou todos os muros caídos, e fez erguer as torres, e outro muro por de fora. Fortificou também a Milo na cidade de Davi, e fez muitas espadas e paveses. E pôs capitães de guerra sobre o povo, e os fez reunir assim na praça da porta da cidade, e falou ao coração deles, dizendo: esforçai-vos e confortai-vos, não temais, nem tenhais medo do rei da Assíria, nem de toda a sua multidão que vem com ele, porque mais são conosco do que com ele. Com ele está a força da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para ajudar-nos, e lutar nossas batalhas. E firmou-se o povo sobre as palavras de Ezequias rei de Judá. Depois disto Senaqueribe rei dos assírios, estando ele sobre Laquis e com ele toda a sua potência, enviou seus servos a Jerusalém, para dizer a Ezequias rei de Judá, e a todos os de Judá que estavam em Jerusalém: assim disse Senaqueribe rei dos assírios: em quem confiais vós para estar cercados em Jerusalém? Não vos engana Ezequias para entregar-vos à morte, à fome, e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Assíria? Não é Ezequias o que tira os seus altos e seus altares, e disse a Judá e a Jerusalém: diante somente deste altar adora reis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Puderam os deuses das nações das terras livrar sua terra de minha mão? Que Deus havia de todos os deuses daquelas nações que destruíram meus pais, que pudesse salvar seu povo de minhas mãos? Por que poderá vosso Deus livrar-vos de minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos persuada tal coisa, nem lhe creiais, que se nenhum Deus de todas aquelas nações e reinos pode livrar seu povo de meus mãos, e das mãos de meus pais, quanto menos vosso Deus vos poderá livrar de minha mão. E outras coisas falaram seus servos contra o Deus o Senhor, e contra seu servo Ezequias. Além de tudo isto escreveu cartas em que blasfemava ao Senhor o Deus de Israel, e falava contra ele, dizendo: como os deuses das nações dos países não puderam livrar seu povo de minhas mãos, tampouco o Deus de Ezequias livrará o seu das minhas mãos. E clamaram a grande voz em judaico ao povo de Jerusalém que estava nos muros, para espantá-los e pôr-lhes temor, para tomar a cidade. E falaram contra o Deus de Jerusalém, como contra os deuses dos povos da terra, obra de mãos de homens. Mas o rei Ezequias, e o profeta Isaías filho de Amós, oraram por isto, e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo, o qual feriu a todo valente e esforçado, e aos chefes e capitães no campo do rei da Assíria. Voltou-se, portanto, com vergonha de rosto à sua terra, e entrando no templo de seu Deus, ali o mataram à espada os que haviam saído de suas entranhas. Assim o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe rei da Assíria, e das mãos de todos, e preservou-os de todas as partes. E muitos trouxeram oferta ao Senhor a Jerusalém, e a Ezequias rei de Judá, ricos presentes, e foi muito grande diante de todas as nações depois disto. Naquele tempo Ezequias ficou doente de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe respondeu, e deu-lhe um sinal. Mas Ezequias não pagou conforme ao bem que lhe havia sido feito, pelo contrário, seu coração se enalteceu, por isso veio ira contra ele, e contra Judá e Jerusalém. Porém Ezequias, depois de haver se orgulhado de coração, humilhou-se, ele e os moradores de Jerusalém,
e não veio sobre eles a ira do Senhor nos dias de Ezequias. E Ezequias teve riquezas e glória em grande maneira, e proveu-se de tesouros de prata e ouro, de pedras preciosas, de aromas, de escudos, e de todos os tipos de objetos valiosos, também de depósitos para as rendas do grão, do vinho, e azeite, estábulos para todo tipo de animais, e currais para os gados. Fez para si também cidades, e rebanhos de ovelhas e de vacas em grande quantidade, porque Deus lhe havia dado muita riqueza. Este Ezequias tapou os mananciais das águas de Giom da parte de cima, e as fez correr abaixo ao ocidente da cidade de Davi. E foi próspero Ezequias em tudo o que fez. Porém no dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que enviaram a ele para saber do prodígio que havia acontecido naquela terra, Deus o deixou, para provar-lhe, para fazer conhecer tudo o que estava em seu coração. Os demais dos feitos de Ezequias, e de suas misericórdias, eis que tudo está escrito na profecia de Isaías profeta, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. E descansou Ezequias com seus pais, e sepultaram-no na parte superior dos sepulcros dos filhos de Davi, honrando-lhe em sua morte todo Judá e os de Jerusalém, e reinou em seu lugar Manassés seu filho. De 12 anos era Manassés quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Mas fez o que era mal em olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que havia lançado o Senhor diante dos filhos de Israel, porque ele reedificou os altos que Ezequias seu pai havia derrubado, e levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e adorou a todo o exército dos céus, e a ele serviu. Edificou também altares na casa do Senhor, da qual havia dito o Senhor: em Jerusalém será meu nome perpetuamente. Edificou assim altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E passou seus filhos por fogo no vale dos filhos de Inom, e olhava adivinhações, predições supersticiosas, e feitiçarias, e consultava médiuns e interpretadores de espíritos. Ele fez muito mal aos olhos do Senhor, para irritar-lhe. A mais disto pôs uma imagem de fundição, que fez, na casa de Deus, da qual havia dito Deus a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, a qual eu escolhi sobre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre, e nunca mais tirarei o pé de Israel da terra que eu entreguei a vossos pais, a condição que guardem e façam todas as coisas que eu lhes hei mandado, toda a lei, estatutos e ordenanças, por meio de Moisés. Fez, pois, Manassés desviar-se a Judá e aos moradores de Jerusalém, para fazer mais mal que as nações que o Senhor destruiu diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, mas eles não escutaram. Por isso o Senhor trouxe contra eles os generais do exército do rei dos assírios, os quais aprisionaram com grilhões a Manassés, e acorrentado com correntes levaram-no à Babilônia. Mas logo que foi posto em angústias, orou ante o Senhor seu Deus, humilhado grandemente na presença do Deus de seus pais. E havendo a ele orado, foi atendido, pois que ouviu sua oração, e voltou a Jerusalém, a seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, à entrada da porta do peixe, e cercou Alfel, e levantou-o muito alto, e pôs capitães de exército em todas as cidades fortes por Judá. Também tirou os deuses alheios, e o ídolo da casa do Senhor, e todos os altares que havia edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e lançou-os fora da cidade. Reparou logo o altar do Senhor, e sacrificou sobre ele sacrifícios pacíficos e de louvor, e mandou a Judá que servissem ao Senhor Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos altos, ainda que somente ao Senhor seu Deus.
os demais dos feitos de Manassés, e sua oração a seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, eis que tudo está escrito nos feitos dos reis de Israel. Sua oração também, e como foi ouvido, todos seus pecados, e sua transgressão, os lugares de onde edificou altos e havia posto bosques e ídolos antes que se humilhasse, eis que estas coisas estão escritas nas palavras dos videntes. E descansou Manassés com seus pais, e sepultaram-no em sua casa, e reinou em seu lugar Amon seu filho. Novo Testamento, 2 Coríntios 1:23 da manhã, 2 Coríntios 2, 1-11. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, para a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça e paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda aflição nossa, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma aflição, com a consolação com que nós mesmos por Deus somos consolados. Porque assim como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também por Cristo é abundante nossa consolação. Porém, se nós somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que opera enquanto se suporta os mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Se estamos consolados, também é para a vossa consolação e salvação, e nossa esperança por vós é firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também sois da consolação. Porque, irmãos, não queremos que ignoreis nossa aflição que nos sobreveio na Ásia, em que fomos excessivamente oprimidos, mais do que podíamos suportar, de tal modo que já tínhamos perdido a esperança de sobrevivermos. Por isso já tínhamos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas sim em Deus, que ressuscita aos mortos, o qual nos livrou de tamanha morte, e ainda nos livra. Nele esperamos que também ainda nos livrará. Junto do vosso auxílio com oração por nós, a fim de que, pelo favor concedido a nós por causa de muitas pessoas, por muitos sejam dadas graças a Deus por nós. Junto do vosso auxílio com oração por nós, a fim de que, pelo favor concedido a nós por causa de muitas pessoas, por muitos sejam dadas graças a Deus por nós. Porque nosso orgulho é este, o testemunho de nossa consciência, que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas com a graça de Deus, nós nos comportamos no mundo, e especialmente convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, a não ser as que já sabeis, ou também entendeis, e espero que as entendereis por completo. Assim como também já em parte tendes nos entendido, que somos vosso orgulho, como também vós sois o nosso orgulho no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança eu quis primeiro vir até vós, para que tivesseis uma segunda graça. Porque nosso orgulho é este, o testemunho de nossa consciência, que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas com a graça de Deus, nós nos comportamos no mundo, e especialmente convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, a não ser as que já sabeis, ou também entendeis, e espero que as entendereis por completo. Assim como também já em parte tendes nos entendido, que somos vosso orgulho, como também vós sois o nosso orgulho no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança eu quis primeiro vir até vós, para que tivesseis uma segunda graça. E por vós passar para a Macedônia, e da Macedônia vir outra vez até vós, e depois ser enviado por vós até a Judéia. Quando eu planejei isso, por acaso fiz de forma irresponsável? Ou o que eu planejo segundo a carne, para que eu diga sim e não ao mesmo tempo?
Porém, assim como Deus é fiel, nossa palavra para vós não foi sim e não ao mesmo tempo. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, o que por nós foi pregado entre vós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas nele foi o sim. Porque todas as promessas nele são sim, e nele se diga amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas o que nos confirma convosco, e o que nos ungiu, é Deus. O qual também nos selou, e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Mas o que nos confirma convosco, e o que nos ungiu, é Deus. O qual também nos selou, e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Porém invoco a Deus por testemunha sobre minha alma, que para vos poupar, até agora não vim a Corinto. Não que sejamos senhores de vossa fé, porém somos cooperadores de vossa alegria. Porque pela fé estáis firmes. Porém decidi isto mesmo comigo, de não mais vir até vós com tristeza. Porque se eu vos entristecer, então quem será o que me alegrará, senão aquele que por mim foi entristecido? E isto mesmo vos escrevi, para que quando vier, não tenha tristeza dos que deveriam me alegrar, confiando de vós todos, que minha alegria é a alegria de todos vós. Porque em muita aflição e angústia de coração eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que entendesseis o amor que tenho em abundância para convosco. Porém, se alguém me entristeceu, não entristeceu a mim somente, mas em parte, para que não se exagere, a todos. Basta ao tal esta repreensão feita pela maioria. De maneira que, ao invés disso, deveis-lhe perdoar e consolar, para que ele não seja consumido pela excessiva tristeza. Por isso vos peço que confirmeis o amor para com ele. Pois também para isso eu escrevi, para vos conhecer por meio de prova se vós sois obedientes em tudo. E ao que perdoardes alguma coisa, também eu lhe perdoo, pois a quem eu tenho perdoado, se também eu perdoei, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não tire proveito de nós. Porque não ignoramos seus pensamentos. Provérbios 21 para 5-16. Os planos de quem trabalha com empenho somente levam à abundância, mas os de todo apressado somente à pobreza. Trabalhar para obter tesouros com língua mentirosa é algo inútil e fácil de se perder, os que assim fazem buscam a morte. A violência praticada pelos perversos os destruirá, porque se negam a fazer o que é justo. O caminho do homem transgressor é problemático, porém a obra do puro é correta. É melhor morar num canto do terraço do que numa casa espaçosa com uma mulher briguenta. A alma do perverso deseja o mal, seu próximo não lhe agrada em seus olhos. Castigando ao zombador, o ingênuo se torna sábio, e ensinando ao sábio, ele ganha conhecimento. O justo considera prudentemente a casa do perverso, ele transtorna os perversos para a ruína. Quem tapa seu ouvido ao clamor do pobre, ele também clamará, mas não será ouvido. O presente em segredo extingue a ira, e a dádiva no colo acalma o forte furor. Alegria para o justo é fazer justiça, mas isso é pavor para os que praticam maldade. O homem que se afasta do caminho do entendimento repousará no ajuntamento dos mortos. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, refletindo sobre a dedicação e as reformas do rei Ezequias, que buscou alinhar seu reino à Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a consagrar nossas vidas ao Teu serviço, assim como ele fez, e a responder à Tua disciplina com humildade e arrependimento, seguindo o exemplo da transformação de Manassés.
Que possamos lembrar da sabedoria de Provérbios, buscando planos diligentes que conduzam à justiça, e que nossas ações reflitam o amor e o perdão encontrados em Cristo enquanto lidamos com nossos relacionamentos. Que a tua alegria cresça em nossos corações hoje. Amém.